O Egito, uma terra repleta de mistérios inumeráveis e fascinantes maravilhas. Sempre ocupou uma posição central no mundo, cativando o interesse ao longo dos séculos. Sua rica história, permeada de mitos e grandiosidade, tem sido uma poderosa fonte de atração para os historiadores, arqueólogos e entusiastas. Com os progressos tecnológicos recentes e investigações mais aprofundadas do seu passado, o Egito continua a intrigar e encantar. Seja bem-vindo ao canal. Ruínas antigas nos fascinam porque elas geralmente revelam o muito ou quão pouco conhecemos sobre o nosso passado. Descobrir uma cidade perdida ou localizar um monumento de pedra gigante pode alterar subitamente nossa compreensão da história da humanidade. O meu nome é Gustavo San e você está no Eu Quis Dizer. A revelação surpreendente dos túmulos de Sáqqara, um avanço notável que deixou o mundo espantado. Sáqqara é onde estão sepultados a maioria dos reis da primeira e segunda dinastia. A divulgação desses novos túmulos ressalta a incrível habilidade da arqueologia egípcia em nos surpreender e nos intrigar, tornando-se uma das descobertas mais recentes e marcantes no Egito. Sáqqara desvendou uma abundância de informações que não apenas foram uma variedade de sepulturas, mas também representam um verdadeiro tesouro no campo da arqueologia. Localizada ao sul do Cairo, Sáqqara tem sido um alvo de interesse arqueológico por séculos. No entanto, nada poderia ter preparado o mundo para a abrangência e o requintado detalhamento das descobertas que vieram à tona. Em 2020, os arqueólogos desenterraram mais de 100 caixões antigos em perfeito estado de preservação, alguns contendo múmias juntamente com estátuas, máscaras e amuletos de beleza e detalhes sem precedentes. A revelação mais surpreendente foi a descoberta de postos funerários datados de cerca de 2.500 anos, um achado que deixou todos chocados. Esses eixos, alguns dos quais mergulham tão profundamente quanto 40 pés no solo, foram preenchidos com caixões empilhados uns sobre os outros. Cada caixão é ricamente decorado e testemunha cuidadosamente selados das elaboradas práticas funerárias dos antigos egípcios. A descoberta do túmulo de Sáqqara teve um impacto surpreendente global, reafirmando a atração atemporal do Egito na narrativa arqueológica. À medida que continuamos a desvendar mais tesouros ocultos do Egito, podemos compreender de forma mais clara essa civilização fascinante. Abidos Stargate. Uma recente descoberta que tem cativado o interesse de pesquisadores ao redor do mundo. Trata-se do suposto antigo Stargate, que seria um portal das estrelas localizado em Abidos, um dos sítios arqueológicos mais antigos e notáveis do Egito. Está situado no Alto Egito, a cerca de 10 quilômetros do rio Nilo. Ao longo do tempo, esse local desempenhou o papel de uma acrópole para o primeiro rei do Egito e, mais tarde, se tornou um ponto de peregrinação para o culto ao deus Osíris. Foi também o local onde eram realizadas cerimônias em homenagens aos reis da antiga civilização egípcia. A adição do conceito do Stargate ao cenário de Abidos traz uma aura enigmática ao significado desse local. Este suposto portal, assim chamado, é considerado uma entrada ou passagem para outros reinos ocultos dentro dos campos magnéticos da Terra e do espaço, pronta para transportar os viajantes para destinos além das limitações temporais existentes. O templo da cidade, conhecido como Templo de Abidos, há muito tempo envolto em mistério, apresenta esculturas singulares em suas paredes que deixaram os egiptólogos perplexos, uma vez que essas esculturas não são encontradas em outros templos. Essas representações escultóricas têm gerado especulações sobre uma possível conexão do templo com outros mundos, alimentando as ideias em torno deste antigo Stargate. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nestes planetas. Como chegar lá? Especialistas acham que pode haver outro caminho. Um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. O Iraque é conhecido há muito tempo como o local de um dos Stargates mais antigos do planeta.
Outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2000 anos antes da ascensão do Império Inca. O portal do Stargate do Sol, na Bolívia, foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca, no alto do Planalto Boliviano. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. As enigmáticas esculturas. Como se a presença de um suposto Stargate não fosse suficiente para despertar curiosidade e fascínio, as paredes do templo em Abidos estão decoradas com um conjunto de esculturas únicas e misteriosas. Essas esculturas se destacam proeminentemente em contraste com um conjunto bem documentário de hieróglifos egípcios. Estranhamente fora do contexto da antiga arte egípcia, essas culturas desencadearam uma série de teorias que variam desde tecnologia avançada do passado até possíveis evidências de contato com seres extraterrestres. Essas representações são frequentemente mencionadas como o helicóptero de Abidos, devido à sua distinta semelhança com essa aeronave moderna. O painel também inclui o que aparentam ser representações de veículos contemporâneos, como um submarino e uma nave espacial, juntamente com outros símbolos de aparência futurista. Essas figuras apresentam uma curiosa falta de harmonia com o contexto geral dos relevos egípcios, desafiando a progressão cronológica da tecnologia estabelecida. Os egiptólogos sustentam que essas esculturas enigmáticas provavelmente são o resultado de instâncias de hieróglifos sobrepostos, onde o cartucho de um faraó foi substituído por seu sucessor. Esse efeito palimpsesto poderia ter gerado uma coincidência de símbolos que se assemelham a máquinas modernas. No entanto, essa teoria não foi capaz de suprimir o fascínio pelas esculturas. A sua semelhança com a tecnologia contemporânea permanece como algo estranho e intrigante. As investigações em torno dessas esculturas se inclinam para o território explorado por Erich von Däniken, em seu inovador trabalho Carruagens dos Deuses, onde ele introduz a chamada teoria dos astronautas antigos. Nessa linha de pensamento, propõe-se que seres extraterrestres visitaram a Terra na antiguidade, exercendo influência sobre culturas, tecnologias e religiões. As esculturas de Abidos, quando vistas através dessa perspectiva, podem ser interpretadas como representações desses encontros. As esculturas de Abidos iluminam o fato inegável de que, ainda, há muito sobre essa civilização antiga que permanece evasivo e enigmático a cada nova descoberta. Cada artefato inexplicável nos impulsiona ainda mais na cativante busca pela compreensão dos mistérios do Egito. À medida que continuamos a nossa exploração, o passado grandioso e majestoso do Egito se desdobra diante de nós. As esculturas nas paredes do Templo de Abidos permanecem como um enigma cativante, sugerindo segredos não revelados que aguardam ansiosamente para serem descobertos. O Templo de Sete I. Situado no empoeirado cenário dourado da antiga Abidos, este templo é um magnífico testemunho da grandeza passada do Egito, recebendo seu nome em homenagem ao faraó Sete I. A estrutura é uma representação poderosa da profunda devoção ao deus Osíris, uma figura essencial na mitologia egípcia ligada à morte, ressurreição e fertilidade. Erguido durante o reinado de Sete I e concluído por seu filho Ramsés II, o templo é uma afirmação impressionante do legado duradouro da civilização egípcia. O Templo de Sete I é renomado por suas notáveis características arquitetônicas que desviam do design tradicional dos templos egípcios. Ele incorpora elementos de dois tipos de estruturas religiosas, o templo oculto e o templo funerário. Ao adentrar, os visitantes são recebidos por um espaçoso salão colunado conhecido como hipostilo, ornamentado com esculpidos e detalhados relevos, e a partir daí, segue-se uma sequência de capelas dedicadas a diversas divindades do panteão egípcio. Especial destaque é dado a uma capela dedicada a Osíris, onde cenas representam a morte e ressurreição das divindades. As paredes do templo são ricamente decoradas com relevos finamente trabalhados, exibindo um alto grau de habilidade e artesanato meticuloso. Esses relevos, notavelmente bem preservados, foram um testemunho duradouro das práticas religiosas e culturais, revelando uma fusão única de teologia e cosmologia. As cenas capturam rituais, mitos e alinhamentos celestiais relevantes para o culto de Osíris. Independentemente dos mistérios que envolvem o templo, ele se destaca inegavelmente pelo testemunho notável da incrível maestria artesanal da antiga civilização egípcia e sua intensa devoção ao divino.
Juntamente com as enigmáticas esculturas e as especuladas conexões com o Stargate, o Templo de Sete I oferece uma fascinante compreensão sobre a vida e crenças dos antigos egípcios, pintando um quadro de uma civilização imersa em uma profunda compreensão da vida, morte e do cosmos. Esta civilização continua a inspirar admiração e reverência ao longo das implacáveis passagens do tempo. Pois então, tripulantes, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!